Viva! Como estão lá em casa? Desculpem lá incomodar, mas vão ter que conviver connosco mais um programa de saúde à mesa, no sentido de ensinarmos alguma coisa em termos de culinária e aprendermos a não prejudicar a nossa saúde comendo bem, sem ser comida sem sabor, digamos assim. Teremos aqui hoje para conversar connosco o chefe Júlio Pereira, do restaurante do Campo, uma pessoa com larga experiência na culinária, vai-nos com certeza brindar com algum dos seus pratos maravilhosos e explicar algumas coisas que a gente tem sempre dúvidas. E do outro lado temos a doutora Susana Gomes, responsável pela cardiologia do Hospital Particular da Madeira, uma pessoa que, para além da amizade, trabalha no mesmo sítio que eu, digamos assim, e tem também uma larga ligação à Susana com o pai, o enfermeiro Diniz, muito amigo. Nada a dizer em relação a isso. O tema de hoje é a aterosclerose, fatores de risco em termos cardiovasculares e patologia cardíaca. Eu vou pôr perguntas simples, portanto, este programa fundamentalmente visa informar de forma despretensiosa, sem qualquer tipo de complexidade, de modo que todos vocês aí em casa, de galochas, sentados no sofá, consigam interiorizar a nossa mensagem que queremos dizer. Fundamentalmente o programa visa prevenir a doença, privilegiando a saúde e fazendo tudo por isso, e por outro lado evitar que haja sobrecargas em termos alimentares que levam depois a descontrolos, quer do colesterol, quer da parte cardíaca. Eu começaria pela doutora Susana a lhe perguntar, efetivamente, o colesterol é um mau fator em termos de saúde dos vasos. O que é que significa, em termos de aterosclerose, o que é que isso significa? É colesterol e mais que localizado aonde? Quais são as consequências práticas disso? Portanto... Pois, o colesterol é o mal da fita, digamos assim, um dos maus da fita, realmente. Aproveito para agradecer o convite, para estar aqui, obrigada. Prazer é todo nosso. É um prazer estar aqui e poder falar de saúde e de prevenção cardiovascular. Portanto, o colesterol, realmente, nós todos temos colesterol. Portanto, quando alguém me diz, eu tenho colesterol, sim, todos temos colesterol. O problema é quando o colesterol está em níveis muito elevados e que vai se depositar nos vasos, nas artérias e vai levar à obstrução. E pode levar à obstrução das artérias e provocar infartos, AVCs, os acidentes vasculares cerebrais, os infartos são os chamados ataques cardíacos, os AVCs são as que as pessoas, na maior parte das vezes, chamam a trombose cerebral, pode levar a trombose e a obstrução de vasos noutros territórios, mas assim os que as pessoas geralmente conhecem e têm a referência realmente é o infarto e o AVC. E o colesterol, quando está em valores muito elevados, pode-se depositar nos vasos. Portanto, há várias formas de podermos proteger, podermos tentar evitar que esses níveis de colesterol estejam elevados. Há pessoas que nascem com hipercolesterolemia familiar e aí é uma doença genética e aí tem valores de colesterol muito elevados e uma história de doença cardiovascular em idades muito jovens. Aí temos, a alimentação não é o fator preponderante, mas em todos os outros casos é a alimentação e falta de exercício físico e que leva a que o colesterol fique elevado. Portanto, há formas de podermos prevenir. Portanto, na tua perspectiva, o índice, nível de colesterol, não é só isso que contribui para uma aterosclerose e para uma diminuição do calibre dos vasos, com menos sangue a chegar aos órgãos-alvo. É todo um contexto. É um contexto, de comida sim. desregrada, falta de atividade física. Falta de atividade física, o tabaco também é um potente fator de risco cardiovascular. O álcool, excesso e outros de álcool, fatores, como a diabetes. A diabetes, a hipertensão, sim. Há causas que nós não podemos modificar, nomeadamente os homens têm mais risco, também um risco cardiovascular mais elevado em relação às mulheres. As mulheres estão mais protegidas até à menopausa e há causas genéticas que nós essas não podemos modificar. Agora, tudo aquilo que nós pudermos modificar e que depender de nós, não é? Se depende de mim, eu fumar, eu ter cuidado com a alimentação, fazer exercício físico, é tão simples. Eu posso comer bem, de forma saudável, e posso fazer exercício, não fumar e controlar a minha hipertensão, porque se eu faço exercício, a minha hipertensão provavelmente ou não se vai manifestar ou vai estar reduzida, vai estar controlada. Não vou ter diabetes, porque a diabetes muitas vezes surge pelo facto da inatividade física e da obesidade e, portanto, está nas nossas mãos. Portanto, na tua perspectiva, está nas nossas mãos, não as é mulheres complicado. têm
variabilidades hormonais, não só nos ciclos menstruais, mas também na menopausa, que é uma fase terrível da mulher. O que é que isso significa em termos de aterosclerose? Há maior gravidade? Há. As mulheres estão protegidas até a menopausa. Após a menopausa, o risco cardiovascular é maior do que no homem. Mesmo se formos considerar a mesma idade, ambos hipertensos, o homem e a mulher, com os mesmos níveis de colesterol, a mulher mesmo assim tem o risco. Ok, já falamos da prevenção, aumentado. mas eu não queria que o chefe Júlio se sentisse só. E vou ter que ocupá-lo agora um bocadinho. Eu já muitas vezes vou a restaurantes e vejo nas emendas, sei lá, ausência de alergias, produtos que podem ser alergénios ou coisa que se pareça, mas nunca vi nas emendas produtos sem colesterol ou produtos privilegiando as proteínas ou os glúcidos, os açúcares. Alguma vez senti solicitado para isso ou senti necessidade disso ou não? É assim, não, porque eu acho que tem muito a ver com o tipo de restauração na qual nós nos estamos enquadrados. Óbvio que, por exemplo, eu trabalhei num hotel onde nós tínhamos, era um hotel clínica, e de alguma forma havia uma grande preocupação com isso, ou seja, era muito monitorizado aquilo que nós fazíamos e como fazíamos e o que utilizávamos para fazer os pratos, ou seja, foi um projeto muito interessante. E foi aqui na Madeira, ou seja, o projeto do antigo Galo, que tinha o Ayurveda, não é? Era muito interessante o projeto e eu creio que ainda hoje continua. Portanto, nunca se sentiu acossado a fazer um prato que não tivesse colesterol ou que tivesse menos nível de colesterol? É assim, vamos lá, eu acho que isto tem tudo a ver com aquilo que é o empenho e o tipo de cozinha que nós temos, não é? E o tipo de restaurante. E o tipo, exatamente. E é aquilo que eu digo muitas vezes. Eu não tenho nada daquilo no meu restaurante que não seja bom para mim. Claro. Ou seja, eu vou dar um exemplo, ou seja, eu não uso nos meus restaurantes, nos dois, peixe da aquacultura. E também não gosto é um exemplo, ok? Não estou a dizer que é correto, que é certo, que é bom ou que não é. Estou a dizer só que não tenho. Eu não gosto de comer para mim, o meu corpo não reage bem. Acho que há ali um excesso de gordura imediato, não é? E o meu corpo não reage bem. O pimento, por exemplo, é uma coisa que também, de alguma forma, por acaso hoje vou usar tanto o pimento como o pepino, são coisas que normalmente trabalham no estômago, mas de alguma forma tento sempre procurar nos meus restaurantes, nos meus menus, aquilo que a mim não me faz mal, aos outros também não fará. É como se fosse a cozinhar para si. E um bocado isso. E privilegia produtos frescos, obviamente, tudo. Sim, mas isso é básico, mas às vezes é básico, não é? Mas às vezes a gente vê alguns restaurantes que acha que não estão a ser utilizados produtos frescos. Mas eu acho que mais uma vez tudo depende daquilo que são as nossas escolhas, as nossas possibilidades, não é? Mas sem dúvida nenhuma que nós, por exemplo, somos muito cuidadosos naquilo que é a utilização das gorduras. Ou seja, é uma das minhas grandes preocupações na nossa cozinha, não é? De utilizar as gorduras corretas para a execução correta, não é? Ou seja, a banha tem a sua função, tem a sua posição de confecção, o azeite, os óleos, não é? Eu já estive em restaurantes seus e vejo que não privilegia a quantidade, mas sim a qualidade. Houve alguma vez algum comentário de um comensal mais entusiasmado em termos de comer as coisas que tenha dito isto é pouco? Não, quando dizem que é pouco é sinal que é muito bom, não é? É sinal que foi bem consumido. Exatamente. E que a pessoa gostou. Ou melhor, nós temos uma entrada que é muito gira, que é um rabo de boi, que é um prato realmente incrível que nós temos e é muito interessante, muito potente de sabor, e havia muito cliente no início que dizia, isto era bom em prato principal. E nós tentamos uma vez ou duas e as pessoas ficavam enjoadas, não é? Era muito forte. Porque era muito forte. Claro. Ou seja, isto eu acho que passa muitas vezes a nossa percepção daquilo que é. Porque se nós pensarmos, e isso é uma falácia, se poderá dizer, porque eu faço este exemplo muito grande. Se eu meter uma dourada, hoje estamos na dourada, se eu meter uma dourada inteira, sem mexer nela, só escamá-la e meter neste prato, ela fica com a cabeça aqui e o rabo aqui, ela fica fora. Se eu lhe tirar as espinhas, se eu lhe tirar aquilo que você realmente não vai comer, realmente aquilo vai-lhe parecer um quadradinho. E há a mesma quantidade de peixe. E a mesma quantidade. Claro. Agora, simplesmente é uma cozinha mais cuidada. Ou seja, onde nós nos preocupamos não só com aquilo que estamos a servir, mas da forma como também o estamos a cozinhar. O exemplo desse raboi é outro exemplo, ou seja, que tem quase 300 gramas de carne, não é? Ou seja, para ter 300 gramas daquela carne, eu preciso ter quanto de quê? Está
está sem osso, não tem lá nada. Antes de pô-lo a trabalhar ali no seu lugar, eu gostava de dizer, pelo que você diz, que privilegia o aspecto do prato. Ou seja, o empratamento é uma fase do seu restaurante que você dá muita importância? Não, hoje em dia... Tem que passar tudo a sua supervisão ou não? Dá asa à criatividade dos seus colaboradores? Ou seja, nós somos uma equipa de 56. Somos uma equipa muito grande, onde há umas linhas condutoras, não é? Mas depois, de alguma forma, não há nenhum prato que venha às nossas mesas, não é? Que não seja muito estudado, muito trabalhado, muito testado. É um trabalho de bastidores muito importante. É um trabalho muito grande. Hoje em dia até também muito problemático. E tem a noção que também os olhos comem, ou seja, um prato agradável, bem distribuído, bem confeccionado, acaba por ser mais agradável do que um prato de calcárias. Isto é básico, mas às vezes a gente não vê isso na restauração. Exatamente, não é? Ou seja, eu acho que, mais uma vez, todo aquele tipo de restaurante que é cuidado naquilo que está a fazer, e que tem brilho naquilo que está a fazer. Não quer dizer que os outros espaços não o tenham, não é isso que eu quero dizer. Simplesmente a expectativa com que o cliente... Há clientes que a expectativa do cliente é ir fazer a sua necessidade de comer. Claro. Ok? No nosso espaço, Susana, ou no meu espaço, não é isso que acontece, não é? Susana, vamos agora perturbar o chefe Zul. Vamos ver se ele faz direto. Vamos ver se ele está a fazer as coisas como deve ser. Olha, digo-vos já que vou fazer um esforço muito grande em fazer coisas que todos vocês saibam fazer e consigam fazê-lo, não é? E também, ao mesmo tempo, vim provocar-vos, não é? Porque vou fazer coisas que se calhar, de alguma forma, são... Reprodutivas em casa. Não, são reprodutivas em casa, mas ao mesmo tempo também vai lançar o debate sobre aquilo que é a gordura do azeite, sobre aquilo que é o sal do bacalhau, sobre aquilo que é o açúcar, se calhar, da glucose que existe no maracujá. O mel também, às vezes, é muito mal amado, não é? E eu acho que é... Vamos falar sobre isto. Ajudem-me, não é? Sim, sim. Pelo que eu vejo aqui, já escolhi uma dieta mediterrânica, portanto, temos os legumes, as frutas, a cor, portanto... Sim, tentamos ao máximo sempre... Para já, porque eu digo isto muitas vezes, todo o meu trabalho, e muita gente pergunta-me: a Madeira, o que é que tem de diferença? Eu disse: a Madeira tem tudo de diferença. Quando eu vejo meus colegas na Europa continental, não é, a falar sobre sazonalidade, e eu digo-lhes: eu não tenho muita sazonalidade, porque nós temos produto. Uma cebola aqui dá-se o ano inteiro. Claro. Ou seja, a couve dá-se o ano inteiro. Na temperatura constante. Por isso não temos esta necessidade ou esta infelicidade de não podermos ter a sazonalidade do produto. Não temos no turismo e não temos na alimentação. Também. Exatamente. Exatamente. Falamos aqui do azeite. Estas coisas do virgem e extra virgem, o que é que significa? E há de facto adaptação do azeite a alguns tipos de alimentação ou não? É assim, hoje em dia... há alguma coisa que nós, como consumidores, podemos ter a certeza. Azeite barato não existe. Exato. Ponto número 1. Como é que se escolhe um bom azeite? Preço, logo, ponto número 1 de procurar um bom produto. Porque hoje em dia, tudo o que é matéria-prima e tudo o que é processo de produção correto, sem saltar nada, ele tem que ser caro. Tem que ser caro, claro. Ponto. Não há muito. E eu vou dar hoje um exemplo. Por exemplo, no meu dia-a-dia, isto às vezes pode ser muito chocante para muitas pessoas, mas eu gosto de dizer isto, no meu dia-a-dia, eu não cozinho com azeite. Eu tempero e termino os pratos com azeite. Mas cozinhar não, a confecção não. Cozinho, ou seja, porque hoje em dia há óleos, não é? Por exemplo, eu hoje em dia cozinho muito pouco de frito, ok? Porque eu trabalho muito com o carvão e com brasa, ok? Faço muito de forma natural. Mas, por exemplo, a fritar um bife, acho que neste caso temos um prato no campo, que é o bife tem que ser frito, eu faço com óleo de girassol, um bom óleo de girassol, em que é mais resistente à temperatura. Sim, sim. Ou seja, o azeite chega ali a um momento que ele quebra, ou seja, ele começa a caramelizar e lá se foi. Não é? E perde as propriedades, claro. Todas estas coisas, verduras, couve... é completamente diferente a tonicidade das coisas se forem frescas ou se forem congeladas ou compradas no dia anterior, ou coisa que se pareça. E isso vai ter reflexos na qualidade da comida, claro, não é? Sim, é sempre uma... Ou seja, nós conseguimos olhar... Eu costumo dizer isto muitas vezes. Um peixe que cheira a peixe não está fresco. Exatamente. O peixe não pode cheirar a fresco. O peixe não pode cheirar a peixe. O peixe não tem que ter inóculo, não pode ter qualquer tipo de cheiro não pode ter, ou seja... Aquela clássica ideia de que
Um bom prato de peixe tem que ser com vinho branco, um bom prato de carne tem que ser com vinho tinto. Acho que isso também aos poucos foi-se diluindo, porque de alguma forma os próprios, a forma de consumo, isto eu vinha com esta pergunta para vos fazer. Se calhar há uma década atrás o salmão era veneno. Júlio, porque senão a gente não tem tempo de comer o que você vai cozinhar. O salmão era veneno, a sardinha era sablé, uma lata de atum era então impensável, não é? E hoje em dia... Hoje em dia não. Tem os ômegas 3. O que é que aconteceu, não é? Claro. A ciência vai evoluindo, Depois também há vamos hábitos evoluindo. depois também há hábitos que se alteraram. Será, por exemplo, na minha juventude, um bom vinho tinto era para comer à beira da lareira, com a outra garrafa a aquecer por cima da lareira. Hoje em dia, É impensável. É impensável isso. Não, porque eu acho que de alguma forma a ciência hoje justifica muitas coisas. Nós antigamente não tínhamos a ciência do nosso lado, Sim, não era? É Claro. isso. Era muito a experiência que se passava de gerações para Exatamente. gerações. Mas olha, e tem um desafio para nós não cozinharmos e não usarmos, não é verdade? Não usar o fogão. Por isso vamos passar a panela para baixo e vamos fazer só comida crua. Muito bem. Vamos então começar por fazer o atum, ok? Eu vou usar o atum. É dos produtos, se me perguntarem a mim qual é o teu produto de eleição, tenho 2 produtos de eleição da Madeira, ok? Atum, maracujá, ok? Bom gosto. Sem dúvida nenhuma que é... O atum empresta um gosto, o maracujá empresta um cheiro e o atum tem de facto o seu gosto. Isso é quase carne, isso para mim é quase Isso É é a carne do quase mar. carne, não é? Uma carne do mar. E de alguma forma, para tentarmos perceber que hoje em dia, lá está, o madeirense antes comia o atum, passado até a morrer 2 vezes, não era? Sim. Ele morria 2 vezes, morria quando era retirado do mar e retirava depois. E isso... Ao fazer essa conversa Fica faz-me muito lembrar seco. nas carnes maturadas. A mim faz-me confusão as carnes maturadas. Não há Sim. o atum maturado, se calhar até há. Já existe. Já existe. Nós já fazemos isso no, muito nosso, bem. no nosso restaurante. Muito bem. E eu continuo a curtir um bom bife, a sangrar, ou uma boa espetada. Não, mas atenção, a carne maturada não impede Não é que você obrigatório que faça seja isso. seca, claro. Ok? Carne maturada, apenas o que estamos a fazer é um relaxamento muscular e há um desenvolvimento de enzimático na Sem carne. expurga de sabores. Sem expurga de sabor. Ou seja, na realidade, há um desenvolvimento de outros sabores. É assim, a única coisa que uma carne maturada tem, não é? Mas porque nós não comemos carne maturada todos os dias, não é? Sim. Tem ali alguma carga de aromas, não é? Que não são da carne, que nós não conhecemos na carne. Tem um toque de queijo, um toque de O atum, cogumelo. ao contrário do que outros peixes característicos de cá, a espada e outros, que têm às vezes alguns malefícios em termos alimentares, a mercúrio, sei lá que mais. O atum não, muito pelo contrário. Tem algumas características até anti-inflamatórias, como produção de algumas... Sabia dessa? É verdade. O atum fresco, particularmente. Por acaso achava que tinha, porque devido àquela que é os peixes que vão muito fundo e que têm muita capacidade de profundeza, que acabam por ganhar isso. Bom, vamos fazer aqui então o nosso. Sim. Não é? Vamos ser rápidos, não é? Susana, diz-me uma coisa, quem é que cozinha lá em casa? Cozinho eu e cozinha o meu marido. Muito bem. Mas gosto muito de cozinhar, gosto. E cozinhar para mim é das coisas que me dá prazer. E depois Também. outra coisa, o chefe alguma vez prova a cozinha, a comida em termos de sal, não sei o quê? Assim, nós hoje em dia acabamos por conseguir fazer uma coisa que é... A cozinha hoje tornou-se ciência, ok? E nós trabalhamos... Vocês vão ao nosso restaurante e nós não cozinhamos, não temperamos nada no momento. Todos os caldos, a única coisa que nós metemos é sal grosso no peixe e na carne. De resto, nada mais vai temperado. Porquê? Porque no momento, nós próprios a temperar uma panela 2 vezes seguidas, sai 2 panelas diferentes de comida. Depois, claro. E nós não queremos isso. E então nós queremos standardização daquilo que é o nosso dia-a-dia. Então, Para mim, em Já termos tem de as sal grosso, quantidades. é tudo temperado. Nós temos uma cozinha de produção debaixo do nosso restaurante e onde nós temos este cuidado, onde nós temos uma equipa que faz só aquilo. é quase um laboratório. É quase um laboratório. Ou seja, de alguma forma, a preocupação deles é de fazer aquelas bases e depois os restaurantes, na realidade, é o seu dia-a-dia e que pouca mistura fazem, não é? Vamos relaxar um bocadinho o Júlio e vou fazer algumas perguntas.
Tu fazes aconselhamento em termos alimentares aos teus doentes? Sim. Faz parte sempre da conversa numa consulta. É muito importante. Acho que temos que ter tempo para falar com o paciente. Quando o paciente vem à consulta de cardiologia, habitualmente, a maior parte dos casos já vem com doença cardiovascular estabelecida. Mas também vem muitos por prevenção, porque têm receio, ou têm algum familiar, ou querem fazer um rastreio, um check-up cardiovascular. E o aconselhamento e ter tempo para falar e explicar é muito importante. Nós hoje em dia temos tabelas, temos guias que nos orientam para saber com determinada idade, sim, em termos nutricionais, em termos de fatores de risco, o que é que nós temos que investigar, se a pessoa já tem alguns fatores de risco, se tem que fazer algum exame ou não, portanto... Tu tens cada vez mais gente a te procurar no sentido de, não só jovem, como também para prevenir a doença. Sim. Cada vez mais as a perspectiva é essa. mais alertas. Portanto, não tem nada, mas entretanto, fiz umas análises e vem contigo para prevenir. Cada vez mais. Isto é bom sinal. Eu acho que as pessoas têm que investir, porque é muito mais barato investir na saúde, prevenir do que remediar. Já diz o ditado. E infelizmente nós temos uma medicina em Portugal muito virada para o tratar e o prevenir. Lá se vai entrando agora, com algumas pesquisas, com alguns rastreios, digamos assim, mas cada vez mais é mais o tratar. E isso é cada vez mais caro, porque os medicamentos são cada vez mais caros e mais já pode ter sequelas, já pode ter consequências muito graves e, portanto, o prevenir é sempre o mais importante. A Madeira avançou muito em termos da patologia vascular. Eu lembro-me quando cheguei, não interessa há quantos anos, Fui ontem. Há alguns anos. Uma pessoa que tivesse um problema cardíaco, uma estenose cardíaca, ia ficar a fazer um estágio no hospital até ver se equilibrava e depois ia para Lisboa. E este percurso tudo levava para aí 2, 3 semanas, se escapasse. Hoje em dia entramos com a mesma situação no hospital. Hoje e amanhã, ou depois de amanhã, vamos para casa já com a situação tratada, entre aspas. Isto é uma realidade hoje em dia. Hoje em dia temos nas estruturas públicas e privadas. Públicas e privadas, essa realidade existe. Hoje em dia... As capacidades em termos técnicos e evidente que existe nos hospitais privados é muito semelhante ao que existe nos hospitais ao mesmo nível. Pode haver alguma situação ou outra mais rara, de alguma situação que necessite uma cirurgia cardíaca mais que não seja tão comum aqui, que tenha que ser drenado para o continente. Sim, são situações específicas. Muito raras, mas de resto temos todo... Eu sempre disse que me sentia tranquilo de ter uma saúde pública que seja eficaz, com ampla cobertura e que nos permitisse a nós, num momento de infelicidade da nossa vida e de doença, estar tranquilos porque não precisávamos ter dinheiro para ser tratados. Esta realidade existe na Madeira. E depois existe, felizmente também, a par e passo, uma medicina privada que cada vez mais tem qualidade e cada vez mais funcionando com os seguros e essas coisas. Vai se aproximando desta realidade também. Tem que haver os dois, tem que haver Portanto, achas que no futuro é esta convivência que tem que... Convivência que é muito importante, claro, porque o público é muito importante e o privado ajuda o público. O teu trabalho junto dos colegas de Medicina Geral e Familiar, quer na atividade pública, quando tiveste, quer agora? Sim, quer agora. É um vetor importante em termos de... É muito importante e há muita interação entre os cuidados de saúde primários e a cardiologia. Os colegas têm... E eles são interativos. São interativos, têm acesso quando têm alguma dúvida ou porque têm algum paciente mais complicado, ou pedem-nos ajuda, enviam à consulta ou até uma mensagem. Hoje em dia temos as redes, um WhatsApp, uma mensagem, um e-mail, portanto temos essa vantagem hoje em dia. Parece-me que o chefe tomou a coisa, o freio e não há quem o pare agora. Exatamente. O que é que vamos ter agora aí então? Bom, olha, o primeiro, se calhar apresentamos no fim, Está bem. Só dizer o que está a fazer então, sendo assim. É assim, eu acho que das coisas que mais são, na minha visão, é muito importante aquilo que é o que nós pudermos consumir a cru, o que pudermos. Não vamos ser fundamentalistas, vamos, e óbvio, culturalmente, o cru é difícil. Sim. Ideal de consumir, digamos assim. Exatamente. Porque nós... Mantém as propriedades, não é? Exatamente. Vitaminas. E eu acho que aí é que a parte de saúde faz muita diferença. A nossa saúde é muito aquilo que nós comemos. E como comemos e no momento que comemos. É verdade. Se calhar comer uma banana ao deitarmos, se calhar não é bom. Pois, não. Não é? Porque estamos a injetar açúcar e o nosso estômago vai fermentar. No início do dia tem a sua lógica. Ok, não é? Potássio, com fartura, não é? Açúcares. E eu acho que... Para mim, a confecção do bacalhau parte logo à partida com um problema, para mim. Que é? Como é que se faz a dessalinização do bacalhau? Como é que se tira o sal? Com quê? Em que circunstâncias? Com leite, sem leite? Há pessoas que fazem
a demória do bacalhau com leite, outras que fazem com água. Eu já compro molhado. Sim, isso é uma opção. Mas Sim, é sempre. Eu estou a dizer sim, isto eu porque percebo, claro. o ponto da salinidade no bacalhau, em termos do prato, vai ser importante para o gosto do bacalhau. É importante isso. Não, toda ela é muito importante Exato. e tem graça que há muitas coisas que eu tenho muito medo de cozinhar. Polvo, feijão e bacalhau. Porque o polvo há pessoas que gostam muito cozido, há outros que gostam Mais pouco cozido, sedorinho. mais fibroso, menos fibroso. Ponto número 1. Feijão, exatamente a mesma coisa. Há uns que se gostam a desfazer, outros que gostam ele mais trinquente, Sim, não é? sim, sim. E o bacalhau é exatamente a mesma coisa. Há quem gosta com muito sal e há quem gosta a não saber a sal. Agora E não deve ser com muito sal. Pronto. Não precisamos de comer sem sal. Não precisamos de comer sem sal, mas temos que ter cuidado com o sal. Exatamente, mas Extremamente o que eu digo é que são coisas que estão difíceis Existem- para nós, não é? Existem Claro, temperos e ervas que permitem ter uma noção de salinidade sem ser sal, não é? Sim, Sim. sal É engraçado, Temos é as engraçado horas. isso. tem a ver com o iodo, não é? Ou seja, Também. eu há bocadinho usei ali as algas, que são carregadíssimas em iodo, não é? Ou melhor, Portugal continental e aqui na Madeira também existe algumas. Somos muito ricos. Das melhores algas do mundo são nossas. Excelente. Porque nós temos um mar muito rico em iodo e sem dúvida nenhuma que é hoje em dia que cada vez mais se usa Claro. as algas na culinária. Mas eu creio que respondendo ao sal é preferível trabalhar abaixo e depois a pessoa acerta É isso mesmo. do que trabalhar acima. Assim, mas dá depois já para não há acertar. remédio. Diga uma coisa, você enquanto chefe de cozinha, que idade tem, Júlio? Eu tenho 40 anos mais 5. Ok, 45. Eu tenho 60 mais 3, tudo certo. Por isso. Eu não digo a minha idade. Ok, nem vamos perguntar porque era uma falta de tempo. É lógico. Naturalmente. Mas estava eu a dizer que na idade a que chega, com a experiência que tem, acha que já inventou tudo na cozinha ou continua, na sua perspectiva, a ser um criativo todos os dias? Sou criativo todos os dias. E cozinhar à desgarrada dá-lhe prazer, portanto... Hoje não cozinho tanto quanto gostava, ok? Ou melhor, tem graça que hoje cozinho muito mais em casa do que cozinhava antes. E hoje dá-me muito mais prazer trabalhar numa cozinha do que se calhar teria. Porque hoje vejo de uma forma mais lúdica Claro. do que, porque se calhar de uma forma mais lúdica. Antes era muito profissional porque era a minha função todo o dia, não era? E hoje em dia não. E isso faz toda a diferença, não é? Hoje em dia cozinho muito pouco, infelizmente, por um lado, não é? Mas ao mesmo tempo ainda bem porque acabo por ter prazer, Prazer, claro. Depois tem quando cozinho, tem não é? mais espaços, tem mais breaks para pensar, para provar a comida. Eu digo isto sempre muitas vezes a todos os meus colaboradores. Sempre que vocês me virem a trabalhar diretamente nos restaurantes, é sinal que eu não estou a fazer o meu trabalho. Essa é uma pergunta, uma afirmação engraçada. Essa é uma afirmação engraçada. E das coisas que me dá prazer viver aqui na Madeira, para além de me irritar quando o aeroporto está fechado, mas pronto, isso é uma questão. Não se pode Não está dar na a nossa volta, mão, não é? É os sítios onde se vai, por exemplo, um restaurante, não sei o quê, ter sempre alguém conhecido, em termos de chefe da cozinha, essas coisas todas, e que depois vai conversar um bocadinho connosco e explicar o que é que estamos a comer. E já fui 2 vezes a este propósito ao seu restaurante e nunca o consegui apanhar lá. E fico triste, é verdade. Eu até digo aos seus empregados: então, mas o chefe Júlio não está aí hoje e tal. Ah, não, ele foi para outro restaurante, não sei o quê. Eu disse: caramba, pá. Não acha que é importante ali o líder do grupo ou o líder do restaurante estar ali para uma conversa, para um satisfaz, para um esclarecimento? Sim. É evidente que é impossível estar em todos os sítios que você tem Claro, negócios, claro, obviamente. claro. Sim, Mas acha ou não é importante que esteja ali o representante da cozinha, ali a toda a força? Eu acho que eu digo isto muitas vezes, eu sou o chefe dos elogios. Pronto, certo. Porque o chefe E a do outra trabalho parte? são Sim, toda a equipa, claro. agora nós estamos aqui e eles estão lá. Claro. E são eles que lá estão todos os dias, não é? Sim, é uma forma há de sempre, há responder, sempre claro. uma grande equipa, ou seja, muito grande, pessoas que identificam e que hoje em dia a cozinha acaba por ser... Muitos dos pratos hoje em dia que nós desenvolvemos são trabalhados por eles. Pronto. Nós temos um guideline, não é? Temos uma linha condutora, mas na realidade depois todas elas são aprovadas por mim. A está omnipresente na sua equipa de trabalho, digamos assim. Não é verdade. quer Porque dizer, na opá, realidade, ou seja, nós, por exemplo, eu agora, agora tenho um trabalho, ou seja, com a TAP, não é? Tenho um trabalho com a fábrica de sabão que comprei agora há pouco tempo. E além disto tenho uma coisa que é para mim o meu melhor emprego,
que é a minha família. Pois, Claro, obviamente. isso é importante. Obviamente. Claro, claro. Um aspecto E importante. isto, Claro. eu acho que chegamos a um determinado ponto da nossa vida e da nossa Temos de carreira fazer que temos opções. que fazer opções. Se me perguntarem que é a mesma coisa, não é, mas ainda bem que não é, porque eu não estou lá. Não é? Mas é óbvio que, ou seja, eu passo nos restaurantes, estou nos Claro, restaurantes, claro, não é? claro. Sim, Agora não eu estão. entendo. Eu não entendo estão- isso. Eu perdi muito tempo das minhas filhas durante o seu crescimento. Agora sou avô e vou fazer questão Com de os não netos. perder tempo com os netos. Atenção. Com os netos, Isso é um não aspecto é? importante. Isso Então o que é que nos está a fazer aí Olha, o seu bacalhau? Diga-me. Aqui com o bacalhau vamos fazer um vinagrete, de mel e mostarda. Ou seja, eu vou pedir aqui Sim. para me ajudar para ir vazando em fio. Susana, desculpa te pôr a trabalhar. Não, eu gosto. Eu não posso estar ocupado com. O meu presente de 13 anos foi. Isto olha, tem que ser mais um bocadinho. Pronto. Foi uma. Vamos aqui abrir. Não, está ok. Vai virando. Quando tinha 13 anos, os meus pais ofereceram-me uma coleção de livros de culinária. Espetacular. Fiquei muito feliz, porque eu adorava os livros da minha mãe e então ofereceram. E para além de médico, tenho feito ao longo da minha vida ações de formação em Sim, azeite, chefe. em queijos, em Sim? charutos, sempre. Ok, boa. Um dos primeiros cursos de vinhos que se fez aqui na Madeira, na Escola Hoteleira, pá, eu estava lá. Tua irmã. Ainda era na altura as monocastas. Está a ir, portanto, eu não posso distrair, senão isto vai talhar tudo. Mas você Então tem que ser mais devagar. Ser uma boa ajudante. está a ver a emulsão, está a ficar Pois, emulsionado. Portanto, azeite certo, mas não a passar nem na frigideira, nem em sítio nenhum. Hoje em dia, porque. E está bom. Porque eu acho. Houve um crescimento muito rápido no consumo. A indústria adapta-se. Não é? A indústria adaptou-se rapidamente. Uma grande parte do nosso olival é todo ele espanhol. Todo ele nem sequer passa das nossas adegas, não é? E nós consumimos azeite como nunca. Ok? Sim, Porque sim. a partir daí o que é que aconteceu? Não há hipótese. Não há hipótese. A indústria tem que entrar, tem que desdobrar, tem que fazer tudo e mais alguma coisa para pronto. Por isso é que eu acho que vamos pluralizar o consumo das gorduras, porque elas são importantes também, não é? Não precisamos das gorduras. Nós claro que precisamos sim. das gorduras, não é? Bom, Deito o bacalhau aí agora. e agora vamos deitar o bacalhau aqui. Estou com uma curiosidade do caraças de saber o gosto que isso fica. Deixa-me só ver aqui o tempero aqui como está. E até agora não vimos sala, não vimos nada dessas coisas. Exatamente. Se é porque falou um bocadinho do sal grosso, e para mim não há outro. Para temperos de alimentação, saladas, Sim, tudo. o outro é refinado. Aquilo, Pois. Sim. aquilo tem muita coisa, mas e pode também ter um bocadinho de sal. É verdade. Não é? Aquilo é. Susana, tenho visto artigos às vezes a dizer que o hipertenso tem que ter uns níveis altos de cloreto de sódio, por exemplo, às vezes. Tem que ter. Não. Não, deve ser sempre Não. controlado. Sim. Sempre controlado. Continua a ser um fator de Porque o correção. sódio faz com que uma pessoa retenha água e, portanto, ao reter água aumenta o volume, pode aumentar o volume circulante, pode aumentar também a hipertensão. Portanto, sal. O hipertenso e o obeso são doentes difíceis. Então, à partida estão bem, estão porreiros da vida, não têm dores, para não Parece que não tem nada, mas fazê-los são- cumprir o que quer que seja complicado. às vezes é difícil. É Há todo um preciso trabalho ser de identificação com o doente que é difícil. persistência e temos que ser persistentes e dar o exemplo, porque eu gosto de falar com os meus pacientes e de explicar o que fazer e ajudar, mas dar o exemplo também. Eu também faço exercício físico, eu tenho cuidado com a alimentação, bebo muita água, não fumo. O exercício Um para copinho ti de vinho é bebo, fundamental. diga-se, pode ser. Um copinho de vinho exercício é raro. fundamental. O exercício é fundamental. Obviamente que dosiado às capacidades de cada um. Cada um, claro. Antigamente havia aquela ideia fixa que tinha que ser os 30 minutos pelo menos de seguida para ter algum benefício. Mas não, hoje em dia sabemos que basta manter-se ativo durante o dia. Para algumas pessoas é o suficiente, para outras que têm outros... Qual é a tua perspectiva em termos de equilíbrio alimentar? Os jejuns, que hoje em dia se diz, ou pois. as refeições frequentes? Portanto, Pois. Hoje em dia fala-se muito do jejum prolongado, não é? A vida é. é sempre Fala-se um tema muito querido. fala-se muito do jejum prolongado. É óbvio que um diabético não deve fazer um jejum Não fala, prolongado. não pode. Ainda cai para o lado. Ainda cai para o lado. Não pode. Agora, é uma dieta que hoje em dia muitas pessoas usam para o emagrecimento rápido, porque estão muitas horas sem comer. mobilizar as reservas. Baixa os níveis de insulina, têm que utilizar as reservas de açúcar e de gordura que temos no Na organismo. tua
prato que eu aconselho vai sempre mais para as múltiplas refeições. Múltiplas refeições, 5 a 6 fracionadas, refeições, com e pequenas distanciando quantidades. a última refeição da ida para a cama por Sim, 2 a 3 horas. sim. Eu acho que é o mais saudável, acho que é o Pá, mais isso está com um benéfico. aspecto porreiríssimo, pá, meu Deus do céu. E com estas não consegue fazer jejum. Deitou alguma coisa de lima aí? Vou tentar, falta-lhe acidez, sim. É isso que nós estamos aqui a tentar Eu acertar. acho que nós podemos comer bem e de uma forma saudável e com qualidade e prevenir as doenças cardiovasculares. Sim. Eu acho que era uma das perguntas que eu queria fazer. Não será que comemos demais? Sim, às vezes sim. E às vezes até confundimos a sensação de sede com fome. E às vezes também sabemos bem o que é que temos. Vou comer qualquer coisa, acho que estou com fome. E não, se bebêssemos um copo de água, se calhar de alguma forma, já passava. E de alguma forma também existem alguns alimentos que nos dão Uma saciedade e às vezes até uma vontade de querer mais. Os açúcares, os hidratos de carbono são esses, o chocolate, os hidratos de rápida absorção são exatamente isso. Eu, há quase 12 anos Apetece esta estar data, sempre... eu apanhei um cagaço do caraças. Tinha 50 anos, hipertenso, diabético, teve um tromboembolismo, um infarto, sei lá, mas ia morrendo. Lembro. E tinha 128 quilos. Meti na cabeça que tinha que perder peso, que tinha que ficar bem, que tinha que ser avô, aquelas coisas todas. E comecei a ter juízo. Não deixei de comer nada, porque eu como por prazer. E quem come por prazer, há coisas que se eu deixo de comer eu fico a trepar pelas paredes. Quer dizer, Mas comer menos porções, menos Nunca deixei vezes de comer durante... nada. É isso. Aprendi a não repetir o prato. Se gostei, ponho dentro do tupperware no outro dia como outra vez. Claro, claro. E É a isso. atividade física da rotina sempre. E acima de tudo um aspecto importante. Na definição global de saúde, bem-estar físico, psíquico e social, aprendi também a valorizar o resto. As companhias que tenho, curtir as companhias que tenho. Há pessoas que são tóxicas e até contribuem para o aumento do peso. E depois, na tua perspectiva, Susana, este momento atual que se vive da guerra e do stress e do Covid Sim, e do Putin, stress. tudo isto contribui também. Contribui muito. O stress é um potente também fator de risco. Estamos num mundo esquisito, de facto. Hoje em dia, a serenidade que é importante para estarmos bem, para Temos estarmos que tentar normalmente. compensar, claro. É uma luta constante. Claro. E na restauração, isso reflete isso também. A altura do Covid foi terrível, mas agora voltamos a... Muito grande. As pessoas, hoje em dia, o mundo mudou. Mudou muito depressa. Ninguém estava preparado para a mudança. Já havia sinais que havia mudanças. As pessoas já cada vez mais pensavam mais nas suas vidas, nos seus estares, da sua e dos seus. E eu acho que o Covid, realmente as pessoas perceberam. E há uma sensação implantada no meio das pessoas, creio eu, que é o fim. Nós todos pensamos no fim. Pois. Sim, todos os dias. Todos os dias, durante o Covid, todos nós pensamos no fim. E parecia tão mais Não próximo. pensávamos, claro. No fim não era o fim do Covid, não. O nosso fim. fim. Não é? Ou seja, Nossa ninguém... finitude. Exatamente. E eu acho que isso despoltou nas pessoas uma vontade de viver. As pessoas hoje em dia, os ginásios estão cheios. As pessoas são muito mais cuidadas naquilo que comem. Na alimentação. As pessoas mudaram muito. Trouxe coisas incrivelmente boas. O que é que impelia isso? É multifatorial, de certeza, mas que é um facto isso. Vê-se as pessoas a curtirem muito mais os espaços públicos para andar, os ginásios, cuidados com a alimentação, cada vez mais. Isso é um aspecto importante. Só que depois, acho que neste momento estamos no extremo. Pois. Ok, fomos aos extremos, outra vez. Fomos aos veganos, aquelas coisas todas, aqueles extremos. Sim, não, são extremos, não são opções. São opções. São opções, não é? Mas eu digo nos extremos das pessoas verem a vida. Ora bem, as pessoas viram as coisas de uma forma mais... Se nós tivéssemos mais tempo, ficámos aqui a conversar até à meia-noite e tínhamos assuntos para isso. Há o problema do empratamento da comida. Portanto, é importante, não é importante. Não é? Vamos meter. Eu acho que hoje em dia, acho que há uma série de regras que devem ser mantidas, ok? Que é a cor, o gráfico, de tentarmos ao máximo colocar, por exemplo, eu não faço um prato principal nenhum que não tenha legumes, não é? Recuso-me a fazer isso. Claro. Com diversas técnicas de cozedura, mas eles existem. Mas eu acho que hoje em dia, pelo menos eu na minha restauração, eu abri o meu restaurante porque não queria mais seguir o caminho dos outros. Queria criar o meu caminho. O seu percurso. E o meu caminho é, faça o favor de ser felizes. Há muita comida que eu meto na mesa e que as pessoas, como é que se come isto?
você vai arranjar maneira de o fazer. Isso parece pouco e simples, mas é muito difícil de ser feliz. Atenção. Sim, Em todos os sim, aspectos. sim, sim. Em todos os aspectos. Passa pela tranquilidade, passa pelo as pessoas Nós se temos que sentirem... valorizar as pequenas coisas que temos e seguir em frente. E isso faz toda a diferença, não é? E então como é que vamos resolver o problema, não do empratamento, mas sim Mas do aconchego? Porque aqui o fogão pregou-nos uma partida. Mas sim, mas é perfeitamente dispensável o gás. Pelos vistos também podemos dispensar o gás, a eletricidade, várias coisas que E estamos a aprender hoje. como ele pregou-me aqui uma grande partida, mas pronto, olha, então vamos fazer o empratamento e vamos fazer. O que é que eu fiz aqui? Ou seja, cortei o atum, como vocês viram, juntei-lhe a maracujá, juntei-lhe a soja, ou seja, que é soja, há vários tipos de soja, ok? Este é o que tem menos porcentagem de açúcar, de sal. E depois temos as algas, ou seja, isto é uma alface do mar, ou wakame, que são, como eu estou a dizer, são extremamente ricas em iodo e por aí fora, não é? E depois juntei pimento, coentros, um bocadinho aquilo que tem dentro do frigorífico, Sim. ok? E vocês, se nós conseguirmos ver aqui pela televisão, não é? Aos poucos ele Já está a ficar cozeu, branco, claro, já está claro. a cozinhar. É quase um E ceviche. tinha Não é? a lima, Exatamente. o sumo de E lima. tem esse sumo de lima, ele está a cozinhar. Claro, claro. Por isso é psicológica a questão de estar cru, Cru, não é? claro. Pronto. E nós vamos colocar aqui, ou seja, aqui embrulhado Fazemos nas já- folhas. Pronto. Fazemos já os dois. para depois Exatamente, irmos sim. para um bocadinho. E aqui, Epá, isso é que tem um aspecto. aqui brilhante, era meu o Deus. bacalhau, ou seja, que era. Eu ia escaldá-lo, mas pode ser assim, não tem Cru, problema sem nenhum. problema. Bacalhau, eu lembro-me em criança. E eu Comer estava as lasquinhas também eu. O meu tio Com sal. tinha uma loja de bacalhau. E então o meu tio, eu adorava de ir à loja e rapar assim, ele ralhava comigo e explicar ao Entrar nos estrangeiro porque é cadinhos. que nós gostamos de bacalhau, porque nós Vamos arrumar a comida para voltarmos ali à mesa. consumimos muito mais do que aquilo que devemos de sal. Isso acredito que seja um dos piores. No pão, começando pelo pão. É. E houve regras básicas aqui há 5 anos atrás de limitar Não o pode. nível Nível de de sal sal no e pão, de... Sim. mas continua a ter. Ainda hoje eu gosto de pão fresco, mas Claro. nitidamente mais salgado do que devia estar. Quer dizer, isso é um As facto. instituições, o governo também tem o seu papel e tem. têm tentado, não é? Mas é assim, mas Fácil. o que conta são as pessoas. Ah, E eu sim, já sem tive dúvida. uma padaria, não é? Tive o Códia e nós houve ali uma altura em que demos a opção do pão com a quantidade de sal, que era às 10 gramas quilo, não era? E as pessoas não queriam. Ou seja, aquele pão não é pão. A nossa Sim, boca não não apreciam, está pois. preparada para isso, não era? E pronto. E vamos empratar onde? Se calhar temos de trazer os pratos, não é? Ali, sim, nos pratos, claro. Quer ajuda? Não, tu cozinhas em casa, aqui não. Aqui só para ver. Pronto. Opa, isto é Altão. Opa, espetacular. Aqui vamos. A gente devia esperar um bocadinho para a alga absorver aqui um bocadinho a umidade, vá, porque senão depois ela E torna-se. essa alga é fácil depois de adquirir? Sim, hoje todos os supermercados Cá está. têm isto, não é? Ou seja, praticamente. Por isso não vamos inventar muito, vamos colocar aqui um bocadinho, que isto só para nós provarmos, não é? Eu, para mim, ao olhar para isso, penso logo numa sanduíche. Um bom pão, um bocado de manteiga. Pá, O não tem pão nada é que bom, saber. podemos Claro. comer pão. Sim. Temos de ter cuidado com as a minha quantidades a minha grande questão sobre o pão e o é... que pomos lá dentro. Não tem a ver com isso. Hoje em dia não se come pão. Vai partir por aqui? Vou. Hoje em dia comemos uma coisa que tem uma mistura de farinha. É verdade. Ah, pois. A má confecção no pão é terrível. Comemos uma coisa que tem farinha e que E tem... uns fermentos que não são Exatamente. naturais, pois. Porque os pães levam tanto pó, que aquilo que estamos a comer é tudo menos pão. Existe aqui talvez uma... Vou Vamos, já dizer então, que vai ser até muito ali à difícil de mesa. comer este, mas nós vamos ser capazes. Então não vamos fazê-lo em Faz favor. televisão. Vai ser muito difícil porque a folha é seca. Obrigada. Mas nós vamos conseguir. Mas e a relação ao É pão? bonito, não é? É, muito bonito. E a relação ao pão é mesmo esse o grande problema. Mais uma vez a indústria
reagiu àquilo que era a questão do pão quente. Hoje em dia o pão quente vende uma loucura. Pois vendo. Pois é. Os supermercados hoje cada vez mais vê-se o pão quente como nunca. Mas depois aquilo para conseguirmos cozer ao pão ao momento que o cliente quer, leva ali umas... 6 horas depois já é um... Pois, já não é só. Ora bem, eu queria que vocês me ajudassem agora, desta confecção, das ideias que discutimos aqui, 2 ou 3 ideias slogan para este programa de hoje. Começaria por ti. Já cá há bocadinho comecei por ti. Ok. Tentar estudar... Da perspectiva que a gente deu aqui, do que é que Sim. pretendíamos, o que é que tu Aquilo, achas? na realidade, a mensagem que eu gostava hoje de transmitir era que nós era extremamente importante nós escolhermos bem as gorduras, ok? Sabermos para que servem e quais são as suas capacidades. E a outra era que quanto mais cru nós conseguirmos comer os alimentos, ok? Essa é uma mensagem importante. Melhor nós estamos a comer, ok? Aquele conceito do legume extremamente cozido, que já é tão conhecido e toda a gente sabe isso, não é? Que já hoje em dia as pessoas aceitam muito mais o legume mais al dente. Quanto mais cru, melhor. Quanto mais cru, melhor. Menos sucos perde. E mais Menos características, quanto mais ferve. Nós, para esterilizarmos um frasco, o que é que a gente faz? Ferve. Ferve, claro. Não é? Porque estamos a matar É uma coisa que é tudo. comida. Então, Claro, quando nós claro. metemos uma cenoura a cozer internamente, o que é que estamos a fazer? Perde as Estamos a características todas. Estamos a matar a cenourazinha. E tu, Saninho? O que é que te apraz dizer, para já do figurino do programa, se te sentiste bem aqui ou não? Senti muito bem E acompanhada. uma ou 2 ideias base em termos de transmissão de pensamento para as pessoas que estão lá em casa a nos ouvir. Eu acho que depende de nós. Portanto, a prevenção e a saúde cardiovascular, grande parte depende de nós. E isso está nas nossas mãos. E com coisas simples, que é podemos comer e comer bem. Podemos fazer e devemos fazer exercício físico, é super agradável até. Temos ao pé do mar, à beira do mar, que podemos passear ou fazer atividade física e cuidar da nossa saúde. Portanto, se nós gostarmos de nós, temos que pensar que o nosso organismo, o nosso corpo, é o nosso veículo para a vida toda e, portanto, eu tenho que cuidar bem dele para poder chegar. Eu costumo dizer acerca disso que hoje em dia vive-se até aos 90 anos, quer dizer, Claro, com- quase mais 30 anos do que se via antes. Claro, com as claro. mesmas peças que a gente tem. É isso. E de modo que a qualidade de vida desse tempo a mais vai depender dos cuidados que a gente Claro, que tem, nós inclusive temos. dos cuidados alimentares. Alimentares, Além claro. dos cuidados físicos, obviamente. Claro. Que eu não quero puxar a brasa à minha sardinha, mas nós somos aquilo que comemos. Somos, dúvida, sem sem dúvida. Porque sem dúvida. a nossa saúde depende daquilo que nós comemos. Claro. Tudo isto, ou seja, uma grande parte dos problemas que vos Sim, aparecem nos até hospitais, uma grande parte deles advém daquilo que é o tipo de alimentação. Eu estou a falar que nós das temos. doenças cardiovasculares, mas os cancros, há muitas outras situações e que dependem da alimentação e dos Sim. radicais Há tanta oxidativos. coisa relacionada, é como tu dizes, nós somos, tudo comemos. de uma forma geral, aquilo que comemos e tantas patologias que acabam por se desencadear por erros alimentares. Se estou Sim. a pensar na patologia do tubo digestivo, por exemplo. Sim, por sim, exemplo. também. É tudo áreas do nosso corpo que estão diretamente em contacto com a nossa agressão diária do que metemos na boca e a saúde depende muito disso, de termos uma noção do que devemos evitar ou não. E se pensarmos nos nossos antepassados, os medicamentos eram feitos com quê? Com ervas. As plantas. Não é? Claro, Sem dúvida, sem claro, dúvida. claro. Tem sido muito compensador estas conversas aqui, calma e serenamente, com objetivos simples, em pessoas que têm a sua cultura na área da alimentação e outras que têm na sua área profissional. E está aqui o neurocirurgião apanhado de um lado, apanhado do outro, a ver se consegue trazer alguma mensagem, Mas alguma... também é importante a alimentação, porque se for muito obeso, depois vai ter hérnias Sim, sem da dúvida, coluna. sem Portanto, Eu gostava depois de saber, e com certeza que vamos saber, com níveis de audições, o quanto que este programa está a cativar as pessoas em casa. Porque, enfim, programas sobre a comida e sobre a saúde há muitos, juntando estas duas coisas de uma forma despretensiosa, calma e serena, arriscas-te a ser convidado outra vez, Júlio. É uma questão. Vamos vendo se arruma e depois, se eu tiver necessidade, vou recorrer a ti outra Estou vez. sempre disponível para naquilo que nós pudermos partilhar para o bem dos outros, não é? claro. Vamos, todos nós. antes de acabar o programa, porque senão o Júlio vai ficar chateado comigo, vamos provar isto. Vamos embora. Vamos embora. Não comer e provar e falar ao mesmo tempo. Portanto, já diziam os meus avós. Olha, e ao contrário dos outros programas, vocês podem dizer se não gostarem. Eu aguento, Tá bem. Ou seja, Espetáculo. Maravilhoso o bacalhau. nem sabe a bacalhau, não é Não, verdade? não, Ainda vou espetacular. provar, mas Espetacular. o cheiro
Brilhante, pá. É espetacular. Isto querias meter na panela para fazer o quê? Não sei, já não me interessa. Ia ser qualquer coisa. Outra coisa qualquer. O que a mim me interessa. Era parecido a Fantástico. isto, não era? Realmente, se nós cozinhássemos o sal, ao cozinharmos, ele evidencia mais. Claro, É claro. impressionante que isto tem gosto a sal. Portanto, eu consigo experienciar sim, aqui sim. algum gosto Fantástico. de sal. Temos que fixar a receita. Ora bem, chegamos ao fim. Parece rápido, mas é sempre agradável estar convosco aí em casa, tentando contribuir para a vossa informação na área da saúde, na área da culinária e, em conjunto, prevenir a doença. Por hoje, vamos ficar por aqui. Agradeço a tua colaboração, Obrigada Susana. eu. Agradeço a Obrigada. tua presença, Júlio. Foi muito agradável estar convosco. E você aí em casa, espero que tenha gostado e dado por bem gasto o seu tempo a nos ouvir um bocadinho. Muito obrigado.